Olá, no ar mais uma edição do nosso Sala de Entrevistas. E o nosso convidado de hoje, depois de conquistar o ouro na maratona durante os Jogos Pan-Americanos de 99 e 2003, ele era o grande favorito da modalidade nos Jogos Olímpicos de 2004 em Atenas. Durante a prova, foi atacado por um ex-padre irlandês que acabou prejudicando, quem sabe, até a conquista do ouro. Vanderlei Cordeiro de Lima continuou correndo, chegou em terceiro e acabou se tornando um dos maiores desportistas do Brasil. Fato este que o fez receber a medalha Pierre de Coubertin, criada para homenagear competidores que priorizam o esporte mais do que a vitória. Hoje eu tenho a honra de receber aqui no Sala de Entrevistas um grande herói nacional, Vanderlei Cordeiro de Lima. Rapaz, que honra você estar aqui, Vanderlei. Tudo bom? Opa, tudo bem? Como é que tá? Tamo aí, eu sempre falo, né? Tô na correria, né? Ainda na correria? Ainda na correria. Encerrei minha carreira há mais de 8 anos, né? Uhum. E achava que ia ter uma vida mais tranquila, um pouco mais pacata. E, na verdade, o esporte, eu me sinto privilegiado, né? Fez com que a minha vida acelerasse cada vez mais, né? Então, na verdade, eu acho que é um grande reconhecimento, né? Poder estar vivendo tudo aquilo que eu estou vivendo hoje. Agradeço tudo isso ao esporte. E poder promover, poder ser embaixador do esporte em todas as instâncias, sem dúvida, é algo que é muito gratificante para mim. Cara, você já está aposentado, eu estava conversando com você nos bastidores, você mora lá no interior do Paraná, você tem o seu sítio, a sua fazenda, brinca durante a semana, dá umas corridinhas durante a semana, mas a sua carreira teve algo paradoxal. Você estava prestes a ganhar uma medalha de ouro olímpica e aconteceu tudo aquilo, aquela coisa maluca, né, com o padre irlandês, que é o Cornélio Horan. Inclusive eu estava vendo um vídeo ele te pedindo perdão e ele interrompeu a sua prova no momento que talvez você estivesse fazendo o sprint final ali para a medalha de ouro. Quando todo mundo pensava que você iria ficar revoltado, iria fazer críticas à organização das Olimpíadas, tu demonstra uma atitude simples, você não demonstrou rancor nenhum, você entra no estádio fazendo seu tradicional aviãozinho, comemorando aquela medalha de bronze. Aquela medalha de bronze significou o que para você e de onde é que tu teve capacidade? Eu falo isso porque talvez a maioria de nós não tivéssemos em ter uma atitude tão nobre naquele momento, que a medalha de ouro, creio eu, é o grande sonho de qualquer atleta. E você chegou tão perto nela e foi interrompido de uma forma tão abrupta, Vanderlei. Bom, Atenas era a minha terceira participação em Jogos Olímpicos, né? Atenas foi os Jogos Olímpicos mais importantes da minha carreira, onde eu, juntamente com o meu treinador, Ricardo D'Angelo, nós havíamos feito um planejamento, né? Em 2004 eu estava no melhor momento da minha carreira, em resultado, em performance e também na minha vida pessoal, e sabia que nós teríamos uma grande chance para chegar em Atenas e fazer um grande resultado, né? Na verdade, para muitos seria uma surpresa o Vanderlei conquistar uma medalha, né? Mas para nós foi fruto de muito trabalho, comprometimento, planejamento, e nós buscamos de todos os recursos para realmente chegar em Atenas em condições de fazer esse grande resultado. Você chegou bem em Atenas recentemente, né, ou então há pouco tempo, melhor dizendo, você havia vencido a maratona de Hamburgo na Alemanha. Chegou voando, literalmente. Exatamente. Hamburgo foi meu passaporte para Atenas, né? Que na verdade que garantiu a minha vaga nos Jogos Olímpicos. O que eu estranhei, Vanderlei, é que Hamburgo foi praticamente às vésperas das Olimpíadas. O que aconteceu que você não tinha índice olímpico ainda? Então, na verdade, a maratona de Hamburgo foi dia 19 de abril, né? Estava dentro daquilo que a gente havia planejado. Na verdade, eu já tinha feito o índice olímpico, mas na verdade, no ano seguinte, no ano dos Jogos Olímpicos, eu teria que correr mais uma maratona e fazer pelo menos o índice B para garantir a minha vaga, que era um critério que é da própria confederação e do Comitê Olímpico Brasileiro, né? Então, na verdade, eu teria que correr mais uma maratona naquele ano e fazer pelo menos o índice B para garantir a minha vaga. Então, Hamburgo, para mim, acho que foi o grande momento que deu assim, uma força e uma expectativa muito grande de que realmente nós estávamos no caminho certo. Então, a minha preparação ela foi feita na altitude, na Colômbia, e assim, dentro de um planejamento, porque eu, juntamente com o meu treinador, o Ricardo, a gente já tinha se precavido de todas as formas, né? A gente tinha estudado o percurso de Atenas, né?
As condições climáticas, né? Que era muito importante, porque Atenas estava quente. Muito quente, né? E, assim, a umidade estava muito baixa. Uhum. E também começamos a estudar quais os possíveis adversários que poderiam sobressair naquelas condições. Quem era o teu adversário? Era o Poltergar? Não, o Poltergar, sem dúvida, era um maior adversário, até porque ele era o recordista do mundo naquela ocasião. Queniano. E, para mim, ele foi o atleta que seria a referência dentro da prova. Uhum. Eu, juntamente com o Ricardo, falei, onde que o Poltergar estiver, eu vou estar próximo dele, porque a minha estratégia vai ser montada em cima da corrida do Poltergar. Uhum. Mas, assim, eu estava muito confiante que iria correr muito bem. E, assim, todos os dias da minha preparação, que eu estava na Colômbia, eu mentalizava na minha cabeça um filme de chegar naquele estádio panatinaico brigando por uma medalha. Então, todos os dias que eu treinava, de manhã e à tarde, muitas vezes eu estava eu sozinho, era eu e Deus e as montanhas. E aquele filme na minha cabeça. Lá na Colômbia? Lá na Colômbia, na minha preparação para a Maratona de Atenas. Uhum. Eu acho que tudo isso, aliado ao planejamento que nós fizemos, foi fundamental para que eu pudesse, naquela situação, na prova de dificuldade, continuar na prova. Uhum. Ainda acreditando que era possível chegar lá e fazer um grande resultado. Pois é, cara, mas chegou lá no quilômetro 36, maratona tinha 42? 42 quilômetros, 195 metros. Pois é, cara. Tava quase lá, já tava no sprint final, e aí o Cornelius Horan invadiu a pista, eu posso chamar pista, né? Exatamente. Invadiu a pista e te barrou de uma forma abrupta. Você não chegou a perceber que ele estava se dirigindo a você? Bom, a maratona é uma prova de longa duração e muitas vezes as pessoas perguntam, Wanderlei, quando você está correndo, o que você pensa? O que tanto você pensa? Eu falo, muitas vezes você pensa em muita coisa, como também quando você está muito concentrado e focado na prova, você acaba não pensando mais nada. Uhum. Então, esse foi um momento onde eu estava muito concentrado e focado na prova. E o ataque do irlandês, ele não veio de frente, né? Eu fui atacado... Ele veio de lado, né? De lado. Então, na verdade, eu nem tive reação. Quando eu vi, o cara já estava em cima de mim, me agredindo e fez com que a gente caísse pela calçada. Mas assim, independente daquela situação, não passou outra coisa pela minha cabeça a não ser sair daquela situação e voltar para a prova. Uhum. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu nunca vi você responder isso, ou pelo menos nunca vi ninguém te perguntar isso. Já vi você falando várias vezes sobre esse assunto. E inclusive, se não me falha a memória, eu não sei se foi você, um comentarista, que disse que não se cansa de falar desse assunto, porque, sem sombra de dúvidas, foi o grande momento ali da sua carreira, né? Que inclusive originou uma medalha de honraria máxima, a Pierre Coubertin, que valoriza muito mais a atitude desportiva, aquilo que a gente sempre fala, né? Competir é mais importante do que vencer, do que a própria medalha em ouro. Mas se o padre irlandês não tivesse te barrado naquele momento, não tinha jeito, você iria de fato ganhar a medalha de ouro, ou poderia haver uma reviravolta? Bom, naquela circunstância, eu tinha acho que 30 e poucos segundos de vantagem, né? Na verdade, o Stefano Baldini, como também o italiano, né? Ele foi o italiano campeão, né? Que foi campeão, né? Uhum. O Stefano Baldini. E também o americano, né? O Cliff Meblaton lá. Na verdade, eles não tinham eu no campo de visão, né? E aí, do nada, depois daquele episódio, os caras se aproximaram e começaram a ter eu no campo de visão deles. Mesmo depois do acontecido, do incidente, eu ainda permaneci na liderança da prova por quase 10 minutos, com todos os problemas. Uhum. Na verdade, eu fui ultrapassado no quilômetro 39. Então, em condições normais, certamente, jamais vou afirmar isso, se ganharia a prova, mas eu sempre falo, foi tirada a grande chance de brigar por aquela medalha de ouro. Uhum. E assim, desde o início da prova, e a partir do momento que eu peguei a liderança, que foi no quilômetro 22, em momento algum, eu coloquei em dúvida aquilo que eu estava fazendo. Estava muito seguro. E, na verdade, toda aquela preparação, todo aquele planejamento me deu aquela condição de quando eu tomasse aquela decisão, aquela atitude, que já havia feito um planejamento juntamente com o meu treinador, não tivesse medo de arriscar. E foi um combinado que eu falei com o Ricardo antes da prova. E, independente do resultado, ele falou, Wanderlei, eu te espero lá no estádio para a gente comemorar o resultado. Independente do resultado, a gente vai comemorar. Então, ele deu toda a liberdade para que eu pudesse tomar essa atitude e fazer a prova, que era a prova da minha vida, que era a Olimpíada da minha vida. E Atenas tinha algo muito mais que simplesmente correr uma maratona, né? A gente estava voltando na história.
depois de 108 anos da era moderna, voltou aonde tudo começou. Então havia uma expectativa muito grande na maratona. No entanto, foi a última prova. E essa prova ela chegou no estádio Panathinaiko. Eu acho que a minha chegada no estádio Panathinaiko, quando eu entrei ali, que eu adentrei o estádio, que eu vi que não mais perderia aquela medalha de bronze, eu já havia até esquecido o fato do cara ter me atrapalhado. Porque eu estava entrando dentro da história. Eu estava conquistando a medalha que eu sabia que era tão importante para mim, como também para o atletismo brasileiro. Então eu só queria comemorar, só agradecer a Deus por aquele momento e eu acho que foi muito mais que uma conquista de uma medalha de ouro. Você trocaria essa medalha de bronze até a Pierre Coubertin pela de ouro daquela edição das Olimpíadas? Eu trocaria. Trocaria. Queria ser campeão mesmo. É uma vida, né? Uma vida dedicada por um momento único, né? Que você persiste, luta e quando você tem a chance, você quer ir lá e se concretizar. Então, tudo aquilo que aconteceu comigo em Atenas não foi por acaso, né? Foi fruto de trabalho, comprometimento, dedicação, de uma vida toda dedicada ao esporte, né? Uhum. E aí, por um motivo não decorrente da prova, acontece um fato como aquele. Mas hoje, olhando para trás, eu acho que a vitória, ela veio da forma não de uma conquista de uma medalha, sim, mas sim de um reconhecimento, que eu acho que está acima de tudo. Pois é. Foi, sem sombra de dúvidas, a Olimpíada da sua vida. E dali para frente, o Vanderlei não competiu mais em maratonas de grande renome. Como é que foi? Ali foi a sua aposentadoria, Vanderlei? Não, Atenas foi o meu grande momento, né? Depois eu voltei a competir nos anos seguintes em Milão, fui 7º colocado em outras provas, e em condições adversas, né? Porque ser maratonista não é fácil. Você chegar lá é muito difícil, e você se manter lá é muito mais difícil ainda. Eu, na verdade, eu tive uma regularidade durante um período longo que, na verdade, poucos atletas tiveram, né? Ou se planejaram para isso. E, assim, claro que foi o meu grande momento. De 2004 até final de 2008, eu já havia conversado antes com o meu treinador que a gente ia fazer um planejamento para chegar a Pequim em 2008. Se nessas condições a gente tivesse essa possibilidade, que a gente já começava a fazer um planejamento para encerrar minha carreira. Encerrar minha carreira no auge, fazendo grandes resultados, para ter o reconhecimento no qual tem hoje, né? Mas não chegou a ir para Pequim, né? Não cheguei porque em 2007, até nos Jogos Pan-Americanos do Rio, eu tive a infelicidade de ter um problema de uma lesão, né? Que foi uma pubalgia, que praticamente perdi quase o ano todo. E isso atrapalhou muito a minha carreira e o planejamento que eu tinha para Pequim. Mas eu encerrei a minha carreira, certamente, de todas as formas, realizado na minha carreira profissional e pessoal. E só tenho a agradecer o esporte por ter transformado a minha vida como um todo. E hoje eu estou colhendo os frutos da minha vida e da minha história dentro do esporte. Então, acho que a minha vida e a minha carreira foi com muito obstáculo, com muitos altos e baixos, mas eu nunca procurei um atalho para chegar primeiro. Então o caminho sempre foi mais longo, mas eu faria tudo outra vez para viver o que eu estou vivendo hoje. Legal. Vanderlei Cordeiro de Lima, o meu convidado de hoje do Sala de Entrevistas, e daqui a pouquinho nós retornaremos com o segundo bloco do programa. Estamos de volta com o nosso Sala de Entrevistas e hoje o medalhista olímpico Vanderlei Cordeiro de Lima é o nosso convidado. Ô Vanderlei, como é que você está vendo essa situação do esporte brasileiro? Nós tivemos aí 2 eventos grandiosos no Brasil, praticamente um na sequência do outro, né? A Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas em 2016, inclusive você recebeu a honraria de acender a chama olímpica. E depois disso, o que a gente viu foram alguns escândalos que acabou inclusive culminando na prisão do presidente do comitê, né? O Arthur Nussmann, Carlos Arthur Nussmann, e uma série de acusações contra aquilo que foi planejado para as Olimpíadas aqui no Brasil. Você, como um dos maiores esportistas do país, como é que você analisa todo esse tipo de situação que está ocorrendo hoje no esporte nacional? Bom, a gente sabe da situação que a gente está vivendo aí, está vendo, né?
Eu sempre falo, acho que ninguém chega sozinho ao resultado, né? Eu sempre falo, eu fui um atleta privilegiado, né? Por ter pessoas que estiveram ao meu redor, que acreditaram em mim, que me apoiaram, né? Devo isso muito a meu clube, né? A B3, aos meus patrocinadores, a Nike, a Caixa, a Prefeitura de São Caetano do Sul. Então, sem esses colaboradores, certamente eu não teria chegado onde que eu cheguei. E eu vejo o quanto é impactante o investimento dentro do esporte. Então, na verdade, tanto eu como o Marilson, que faz parte desse clube, se sentimos privilegiados com a Fabiana, e entre outros atletas, né? E eu vejo que, claro, que nós tivemos um período importante na realização dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, mas na verdade criou-se uma expectativa que a gente ia colher frutos e que a gente teria um grande legado, tanto na infraestrutura como também no apoio. E na verdade, olhando para trás, como esses dois grandes eventos foram realizados, a gente vê que realmente foram um evento político. Não foi um evento planejado que pudesse deixar uma contrapartida para a nação ou principalmente para o esporte. Porque logo após Rio 2016, a gente teve um impacto muito grande e negativo dentro do esporte. Principalmente na questão de apoio, né? A gente acreditava que após Rio, tudo permaneceria, até porque a gente tinha uma grande expectativa para chegar a 2020 e 2024 entre as nações que pudesse ter aquele número crescente de conquista de medalha. Uhum. E aí vai surgindo os fatos, né? Eu acho que não só na política, e a gente já começa a ver também dentro do meio esportivo, né? Com essa situação do presidente do COB. E a gente vê de que quanto a gente poderia estar além, se não fosse todos esses fatos da corrupção que existe, tanto na política como também está surgindo no meio esportivo. Você acha que o Brasil, com o investimento que seria devido, sem sombra de dúvida, seria uma grande potência olímpica, André? A gente tem um potencial enorme, né? E a gente tem essa mistura racial que nos permite a se adaptar a qualquer condições. E na verdade a gente também tem essa condição de se adaptar a qualquer prática esportiva. O potencial que nós temos em questão de ser humano é muito grande. Só que o nosso país, com essas dimensões continentais, claro que alguns investimentos ficam restritos a algumas regiões. Tem outras regiões que têm uma carência maior. A gente sabe que existe, né, uma possibilidade que a gente possa crescer e desenvolver o esporte cada vez mais, se tornando uma das grandes potências no esporte. Uhum. Mas precisa de um investimento de longo prazo. O investimento ele não pode ser político, entendeu? Ele não pode ser de uma gestão política. O investimento no esporte tem que ser de longo prazo, independente de quem esteja lá coordenando ou dirigindo a política, ele tem que dar continuidade. Então não adianta você fazer um ciclo e no meio do caminho você cortar esse ciclo e não avançar ele para que no futuro você possa colher os frutos. Uhum. Então, em esporte não existe milagre. Existe trabalho e o trabalho tem que ser de longo prazo. Uhum. Bom, você está se dedicando agora, boa parte da sua vida, para a realização de eventos em várias cidades do Brasil. Você vai percorrendo aí o Brasil. É possível garimpar novos talentos aí para o atletismo brasileiro, para o esporte brasileiro? O que você tem visto com relação à geração futura aí pelo Brasil, Vanderlei? Bom, eu vejo que são uma geração diferente, né? Eu faço parte de uma geração que, na verdade, eu sempre falo, a gente não tinha nada e a gente conseguiu fazer muito, né? E hoje, comparado à minha geração, hoje se tem muito com pouco resultado. Mas isso eu acho que reflete muito dessa geração, né? Uma geração que está menos comprometida, está menos focada. E hoje está tudo muito acessível, está tudo muito fácil, parece que não se dá valor àquilo que se conquista. Então tudo isso se agrega à situação que nós estamos vivendo agora. Eu acho que não só na vida profissional do brasileiro,
como também dentro do esporte, né? Mas é uma geração que pode mudar e o nosso potencial de descoberta do nosso talento é muito grande. Mas não adianta você descobrir o talento se você não dá oportunidade e condições para que esse talento possa desenvolver uma carreira. Tem que desenvolver aquele talento, Exatamente. lapidar o diamante. Exatamente, né? Então você descobre o diamante, mas se você não vai lapidar ele não vai adquirir um certo valor. Então acontece muito isso, né? E tem que ter uma política de continuidade de investimento, principalmente na base. Eu acho que com a continuidade do alto rendimento, a gente tem que estar olhando a base, fortalecendo cada vez mais a base para que podemos lá no futuro se tornar a grande potência tão esperada. Você, por exemplo, começou a fazer os seus treinamentos por conta, né? Nas estradas de terra lá do interior do Paraná, mas teve persistência e eu lembro de uma declaração que você deu numa entrevista que você não foi preparado atleta, você se fez atleta, mas nem todo mundo vai ter essa oportunidade, né? Exatamente. Eu sempre falo que, na verdade, eu não nasci atleta, me tornei atleta. Na verdade, eu sempre acreditei que o atletismo foi a grande oportunidade da minha vida. Só que fiz dessa oportunidade se tornar realidade. E muitas vezes você é desacreditado, né? Muitas vezes você não tem credibilidade. Primeiramente, você tem que provar para você, para que depois as pessoas possam acreditar. E tem sempre aquela questão do brasileiro só acredita vendo, né? Existe o impossível. Até então, 2004, no jogo de 2004, seria impossível um atleta brasileiro na maratona conquistar uma medalha. Seria impossível. Até pelo histórico de conquista dos africanos. E a gente não tinha histórico de grandes resultados na maratona, em Jogos Olímpicos. O melhor resultado que a gente tinha alcançado, um grande resultado, por sinal, que era do Luiz Antônio, que era um 10º lugar em Atlanta em 96. Que foi um resultado espetacular. Mas chegar numa medalha nos Jogos Olímpicos seria impossível. Até que eu fui lá e provei que era possível, com trabalho, com dedicação, com comprometimento, com planejamento. E assim vai. O potencial que nós temos desse esporte é muito grande. Precisa de tudo isso para que nós possamos chegar lá. Legal. O que você falaria, se pudesse, para as gerações futuras? O esporte, de fato, é, sem sombra de dúvidas, uma grande ferramenta, não só para formar atletas, mas para cidadãos. A gente vê um país chafurdado, com problemas de corrupção, mas também a nossa juventude com vários problemas envolvendo drogas, enfim. Você acha que o esporte poderia ser usado com projetos bem desenvolvidos para justamente auxiliar essa juventude a não ter um tempo ocioso e descobrir, quem sabe, uma aptidão para o esporte, Vanderlei? O esporte é a ferramenta fundamental para mudar a situação que nós estamos vivendo hoje no país. Eu faço parte do programa Heróis do Atletismo, né? Que é um programa da Confederação Brasileira, um programa da Caixa, e sou apoiado pela Caixa. Eu tenho um instituto lá em Campinas, e esses trabalhos são prova que o esporte é transformador, em todos os sentidos. E o trabalho que nós desenvolvemos, claro que não é só para a descoberta de novos talentos, mas sim para agregar valores para que aqueles jovens, aquelas crianças possam se tornar cada vez melhor. Então hoje o esporte é uma ferramenta indispensável na formação não só do atleta, mas de um ser humano cada vez melhor. Então acho que todo esse trabalho que os heróis estão desenvolvendo com seus Como é que é o nome do projeto? Meu Instituto Vanderlei Cordeiro de Lima está situado em Campinas, São Paulo. Hoje nós atendemos perto de 250 crianças. Uau. E hoje é uma realidade que o esporte transforma. E apoiado pela Caixa, Vanderlei? E apoiado pela Caixa, nós temos outros apoiadores também, né? A Fundação De Pascoal, a Prefeitura de Campinas, CCR Autoban, Nike. Nós temos vários parceiros que realmente... Nós estamos também com a parceria da Samsung. Então, vários parceiros que acreditaram no nosso trabalho. E hoje o nosso trabalho é uma referência dentro do programa de novos talentos e também de você criar uma perspectiva, principalmente para aquelas crianças que estão lá esquecidas, que a vida possa se tornar melhor através do esporte. Pois é, mas precisamos de mais projetos assim, né? E é aí que entra o poder público para poder financiar esse tipo de situação, porque uma coisa puxa a outra, não tem como. Exatamente, mas o mais importante é que nós estamos demonstrando que é possível, né? Tudo que é feito com carinho, com amor, com dedicação, o resultado virá. Então hoje ser referência, ser exemplo para muitos,
eu acho que demonstra a capacidade do brasileiro de se superar. Então, se nós conseguimos, imagina se o poder público, o quanto pode fazer. Então é isso aí, eu acho que se cada um fizer um pouquinho, a gente acaba fazendo muito por esse país, para que se torne cada vez melhor. Legal. Bom, a gente está se caminhando aí para mais disputas, né? Tem Jogos Pan-Americanos aí pela frente, daqui a pouco a gente já vai estar batendo as portas também de mais uma Olimpíada. Qual o grande nome do atletismo brasileiro hoje? Aquele nome que você aposta que vai trazer boas vitórias para o Brasil, alegria para o povo brasileiro, Vanderlei? Tem um grande nome hoje no atletismo brasileiro? Olha, depois dos Jogos Rio 2016, e o importante também, a gente tem que olhar para esse lado, foi a diversificação dos resultados alcançados nos Jogos do Rio 2016. Porque, na verdade, antes o Brasil criava uma expectativa com a Fabiana, né? Nas provas de velocidade, nos saltos. E o Brasil demonstrou que a capacidade dele é muito maior. Nas provas de arremesso, de lançamento, onde que a gente não tinha um histórico de resultado positivo. E com todo esse trabalho que foi feito com os treinadores, com o Comitê Olímpico Brasileiro apoiando os atletas para fazer camping, para que pudesse ir lá fora treinar, agregar conhecimento, fizeram com que nós criamos um potencial muito grande nessas provas, no qual a gente não esperava resultados expressivos, né? E hoje nós somos grande promessa para conquistar medalhas nessas provas que a gente não tinha como as provas principais, né? A gente tem o Darlan, que é um atleta aí que pode qualquer hora estourar aí num grande resultado mundial aí. Qual a modalidade dele? Qual a especialidade? Né? Arremesso? Arremesso. E aí você vê que as provas de velocidade sempre foi importante para o Brasil, principalmente no revezamento. Quando conquistaram os melhores resultados. Com o Robson Caetano, Claudinei Quirino, o próprio Edson, que reside aqui hoje, que é medalhista olímpico, o Vicente Lenilson. E aí vem as provas de salto, né? E aí vem do histórico lá da Ademar Ferreira da Silva, João do Pulo, Nelson Prudêncio. E aí vem depois a Fabiana, né? a Fabiana no salto com vara, né? Foi campeã mundial da Liga. E entre outros atletas. Então o potencial para a gente conquistar medalha não está especificamente só em uma prova. A gente abriu um leque de grandes possibilidades. Na marcha, a gente não tinha histórico nenhum na marcha atlética. Mas isso é fruto de trabalho do treinador, do atleta, que realmente se comprometeram e fizeram com que, se chegar a um resultado, 4º lugar nos Jogos Olímpicos, entrar entre os 10 num campeonato mundial, é muito expressivo. Só que nós não reconhecemos os atletas que chegam entre os 10 no mundial. Só reconhece quando você conquista uma medalha, né? Se você olhar pelo lado do investimento, da infraestrutura que existe, a gente faz muito por pouco, né? Daquilo que é colocado ali. Mas a gente tem um potencial enorme para realmente, em várias provas, brigar por medalha. Eu acho que não só nos Jogos Pan-Americanos, mas se preparar para 2020 e 2024. Legal. Vanderlei, obrigado por ter vindo aqui ao Sala, você é uma referência e é um grande prazer tê-lo recebido aqui. Obrigado, volte sempre. Valeu, obrigado. Valeu, Vanderlei Cordeiro de Lima. Gostou? Sala de Entrevistas volta na semana que vem com outro convidado e com outro tema. Até lá, tchau.